O Opinião conversa com Amilcar Douglas Packer, que é autor de Abuso Eventual de Direito. E nós estávamos conversando anteriormente sobre o problema do ser humano que às vezes tem uma legislação avançada, mas não sabe fazer uso dela. Mas nós temos profissionais que são formados todos os anos, milhares deles que são os nossos advogados, sim, pessoas formadas em direito, que são agentes importantes para que a justiça seja feita. E como o senhor mesmo colocou, alguns desses advogados também são mal intencionados ou transformaram os conflitos sociais em um bom caminho, uma área fértil para se ganhar dinheiro. Estamos formando muito mal os nossos advogados? Gilson, eu acho que as escolas de direito elas têm uma tendência histórica, aqui no Brasil principalmente, e o mais curioso é que essa tendência ela vai até Florianópolis para cima, né? E depois de Florianópolis para baixo, né, indo para o Rio Grande do Sul, a tendência é outra. Por quê? No direito brasileiro, as escolas tradicionais de direito ensinam o direito de que maneira? Que o direito, começamos lá no começo do curso falando sobre as pessoas, as coisas, bens e assim por diante, e depois entramos na legislação propriamente dita. E aí o que acontece? Eu sempre falo que se o aluno ele se ater a esse raciocínio somente, não precisa vir para a faculdade, né? Compra um código comercial em qualquer livraria, faz uma leitura atenta, algumas anotações, fica expert. Mas o que eu exijo dos meus alunos, por exemplo, é o máximo em raciocínio e compreensão a respeito da natureza do problema. Porque a lei está lá, pronta para ser aplicada. E aí você muda a tendência, porque você passa a exigir do aluno uma condição não legal, mas uma condição material. O que quer dizer com isso? Quer dizer que enquanto as escolas de direito têm um currículo voltado para o estudo das leis, o currículo de direito tinha que ser voltado para a natureza dos problemas. Ou seja, entender muito mais o ser humano. Muito mais o ser humano. O direito ele tem que ser, e pelo menos até 1803, quando entrou no Código Civil de Napoleão, o direito ele sempre foi um direito muito social, um direito histórico, né? Em direito comercial ou empresário, a gente vê muito disso, né? Tinha o direito anseático e mais uma série de compilações que datam aí de 5 ou 6 mil anos, e algumas existem e vigoram até hoje, mas em razão do caráter histórico dessa regra, que é construído à base da vontade das pessoas. Porque se você verificar, nos países onde o direito é construído à base da vontade das pessoas, é um direito que perdura no tempo. E os ajustes vão sendo feitos naturalmente das normas jurídicas. Agora, nos países onde o direito é criado à base da mente do legislador, às vezes obscura, às vezes não, da mente do legislador, nós temos regras de direito que são duras, são rígidas, muito bem, não se adaptam à realidade e vivem por pouco tempo. Nós podemos verificar isso na antiga Cortina de Ferro, né, nos países comunistas. Era uma legislação jurídico-administrativa, uma administração fechada, que não suportou. Correto? A economia alemã, a economia russa, durante esse período, muito bem, foram economias que só sobraram. Mas por quê? Porque não era permitido o ajuste social. Por que a sociedade ela teme, de uma certa forma, essa figura da legislação, mas ela também burla a legislação? Nós tivemos ao longo da história brasileira os advogados se transformando quase que em deuses. Alguns deles foram, e para se ter cargo público na história brasileira, expertos em fazer com que a lei lhe servisse. Mas existe uma sociedade que se curva. Sim. É porque a lei, ela é, vamos dizer assim, ela é eficiente para a pessoa quando serve aos seus interesses. Muito bem? Mas os interesses das pessoas, e aí vem aquela questão, o direito, ele é sempre, o direito sempre está um passo atrás da mente da pessoa. Muito bem? E daí quando surge uma nova hipótese, a pessoa cria um sistema diferenciado, muito bem, de vontades, muito bem, para ultrapassar essa regra legal. Viu? Daí que se o direito, muito bem, é um direito social, é um direito histórico, essa regra vai se adequando. Nós precisamos de menos leis e de mais pessoas que conheçam de direito. Entendeu? E agora, quando a gente pode falar da sociedade conhecer o direito, quando você pensa na legislação, ela parece mais uma obra divina. Né? Vamos dizer que um Alcorão, uma Bíblia, onde cada um interpreta o que quer ou cria brechas nela para justificar seus atos. Sim.
Quando se fala de se criar poucas leis e ter uma população mais consciente dos seus direitos, nós temos aí uma situação complicada, difícil, né? Porque você tem uma legislação complexa, exatamente para criar brechas, aparentemente, e tem uma população inconsciente, porque, vou até fazer um discurso romântico, ela fica mais fácil de ser manipulada. Nós temos que desvalorizar, então, a figura do advogado, por exemplo. Nós temos que desmistificar os juízes. Não, eu acho que a figura do advogado, ela tem que ser melhor compreendida. Eu digo que ela tem que ser melhor compreendida pelos próprios advogados, né? Recentemente nós fizemos algumas alterações no currículo do curso de Direito da UEM, né? E eu sempre falava, pessoal, a disciplina de ética, a disciplina de filosofia, elas devem ir para o final do curso. Muito bem? Que é quando os alunos estão com a formação legal e jurídica completa e podem daí então fazer a ligação daquilo que é jurídico e daquilo que é ético. Percebe? Uhum. Então os advogados precisam se conhecer a si mesmos. Os juízes em si, eu acho que a carreira jurídica teria que ser reestruturada para assegurar maior credibilidade, muito bem, aos bons juízes. Porque nós temos juízes muito bons. Eu conheço juiz que trabalha 14, 16 horas por dia. Você entendeu? Mas, em razão de como o sistema está construído, de como a carreira é estruturada, muito bem, os juízes que não trabalham, muito bem, emprestam uma fama àqueles que se dedicam. Quando se fala da justiça amorosa, por exemplo, né? Essa burocracia que existe entre você julgar, né? Entre você ter um processo e depois concluir um julgamento e executar isso. Existe nessa justiça amorosa uma falta de estrutura. Hoje eu vou a um caixa eletrônico e faço saques, tiro o talão de cheque, faço transferências e faço depósitos. Uma tecnologia que antes não existia. Há 20 anos atrás isso não estava disponível. Sim. Hoje nos fóruns não tem disponível sequer um sistema que possa facilitar os juízes a fazerem com que os processos andem. Sim. Intencional, nós temos também um Estado que é um elemento com má intenção. Sim. Eu acho que sim, sabe por quê? Pelo seguinte, nós estamos em 2011, em 2009, o Estado de Santa Catarina tinha feito uma proposta, estava votada, pronta, acabada, de informatizar todo o sistema judiciário do Estado de Santa Catarina. O sistema entrou em funcionamento, funcionou acho que um mês e pouco e retirado do ar. Né? A minha esposa ela foi advogada do INSS durante alguns anos e ela atuava com processo eletrônico. Né? Um processo, acho que de revisão, não me lembro agora qual, durou 39 dias. Aí você percebe qual que é o problema, qual que é a vantagem disso. A vantagem é que a informatização ela evita uma série de trâmites dentro do fórum. Por quê? Se eu vou num fórum estadual hoje e protocolo uma petição, tem que passar pelo cartório do distribuidor vai ao cartório da primeira vara civil, por exemplo, muito bem, aí vai ao escrivão, do escrivão vai ao funcionário, do funcionário vai ao estagiário, do estagiário chega no juiz, o juiz decide depois e faz o caminho através. Se o sistema é todo informatizado, não. Vai tudo pelo sistema, os prazos estão ali, muito bem, não tem aquela coisa de extraviar processo e assim por diante. Aí um dia um aluno me informa, professor, mas vai que dá um vírus, né? Existe um risco muito grande, né, de o processo se perder. Eu falei, mas o risco de um processo eletrônico se perder no sistema não é menor do que um processo de papel sumir no meio daquela montanha de processos que circundam os juízes, os seus gabinetes. E essa redução da burocracia do tempo não popularizaria mais a justiça? Não faria com que ela fosse mais procurada, percebendo que ela dá resultados mais rápidos? Eu acho que sim, e ao mesmo tempo nós teríamos uma redução drástica no número de processos. Né? Porque o grande problema que nós temos hoje, em razão dos processos, entre os vários problemas, é a quantidade de processos, mas não porque as pessoas entram com muitas ações. Porque tem processos que ficam nas prateleiras do fórum 10, 12, 15 anos. Então, a mesma contagem de processos que você ouviu há 5 anos atrás, leva em conta hoje os processos dos últimos 5 anos e dos que entraram hoje no fórum. Percebe? Então você tem Então você continua contando o mesmo processo a cada novo censo judiciário que você faz. Então isso gera uma falsa impressão, preocupa todo mundo e faz juízes, principalmente, trabalhar dobrado. E quando o Estado é hoje quem mais está no banco dos réus nesses processos todos? Isso é um problema. Isso é um problema
porque o Estado é quem paga os salários dos juízes, muito bem, é quem mantém a atividade da justiça, correto? E é uma relação que sempre tem que ser resolvida com a autonomia financeira do judiciário. Muito bem, alguns países da Europa, e, se eu não me engano, a Austrália também assim, a justiça ela tem uma verba própria. Muito bem, o sujeito paga o imposto de renda, vou levantar um valor aleatório aqui, 2% do valor do imposto de renda arrecadado vai para um caixa administrado pela própria justiça, que fixa suas verbas, seus salários, através de uma lei orçamentária também, como o judiciário e o legislativo tem, correto? Só que é o próprio judiciário que mantém a sua autonomia financeira. Porque essa coisa de eu ter poder e não ter dinheiro no bolso não adianta. Entendeu? É igual aquela história, o sujeito é casado, a mulher ganha 10 mil e ele ganha 5. Quem é que define a cor do carro no final do ano? É a esposa, não tem jeito. Aí nós caímos um pouco nessa questão do indivíduo e da sua intenção. Nós precisamos mudar não só a questão do judiciário, mas também os componentes, os elementos humanos que estão lá dentro. Sim. Quando se fala da autonomia de recursos, por exemplo, e até redução dessa morosidade da justiça, caímos de novo na discussão do ser humano? Sim, caímos de novo na questão do ser humano, porque essa é inevitável. Quando você começa a ler, acho que o 2º ou 3º capítulo, eu falo a questão a respeito da intenção. Porque as pessoas, quando elas pretendem algo, elas agem basicamente de 3 maneiras. Acreditando que aquela intenção é verdadeira, que é legítima, acreditando que aquela intenção ela não é verdadeira, muito bem. Daí vem a má-fé. Vem a má-fé, muito bem. E acreditando que a intenção do outro não é verdadeira, correto? Então, se você levar em conta essas 3 hipóteses, na disputa de um bem, num conflito de interesse, você vai verificar que essas pessoas praticam uma série de atos que antecedem o ato lesivo, correto? Porque quando alguém mata outra pessoa, não é por por um instante. Não, eu estou andando pela rua, eu olhei para o sujeito, pum, não é assim. A pessoa programa. Um empresário, quando vai cometer um ilícito, eu vou sonegar imposto de renda. Ele não faz isso de um minuto para o outro. É uma atividade programada. Pode até ser mal intencionada, mas programada. Pode ser mal intencionada, mas programada. Entendeu? Então, o que o direito brasileiro não pune, e poderia punir, é justamente isso. É se constatar que o estado das coisas, o estado lesivo de algo, chegou naquele ponto, por que chegou? Correto? No direito americano, eles têm uma figura que se eu não me engano, é uma espécie de conspiração. Existe essa possibilidade, porque se eles verificam que a pessoa programou, se dentro do processo você junta elementos suficientes para configurar esse estado de coisas, então a pessoa pode ser punida pela prática em si, muito bem, e pela construção desses atos e fatos que não têm caráter jurídico inicialmente, mas que antecedem e são necessários para que aquela conduta lesiva se realize. E aí nós temos a questão que você colocou, até para encerrar, de que é preciso ter dar mais valor na ética. Mais valor na ética. Mais valor na ética. Eu conversei com Amilcar Douglas Packer, que é autor de Abuso Eventual de Direito. Ele é professor universitário, também consultor de direito. Amilcar, muito obrigado pela sua presença aqui na Opinião. Até o nosso próximo programa. Clínica A.